Então peço que abram as Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo aos Filipenses. É na página 1278. 1278. E vamos ler hoje, o nosso estudo vai até ao versículo 11. Eu vou ler apenas o versículo 5, mas depois iremos considerar a partir do versículo 1. De sorte que haja em vós, Filipenses 2, página 1278. 1278. Então, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Muito bem, então, o tema hoje da nossa mensagem é o exemplo de Jesus como o servo que é para nós o exemplo supremo. O tema central é a alegria na vida cristã, que é o tema desta carta de Paulo aos Filipenses. Nós iniciamos o estudo, capítulo a capítulo, versículo a versículo, desta carta aos Filipenses. Uma carta que Paulo, foi o fundador da igreja, escreveu aos crentes que se congregavam naquela igreja na cidade de Filipos. E esta carta aos Filipenses é uma carta que nos ensina a viver com ânimo, com esperança, com alegria, mesmo nas circunstâncias mais adversas que nos possam cercar. Ou seja, Paulo fala-nos aqui da alegria, não interessando o que está a acontecer individualmente nas nossas vidas. E, na verdade, das palavras alegria, gozo, regozijo, são palavras relevantes nesta carta, mais do que em todas as outras que Paulo escreveu, e nós podemos encontrar estas palavras cerca de 18 vezes na carta aos Filipenses. E o que torna isto ainda mais relevante é que Paulo estava a escrever esta carta, não estava num hotel de 5 estrelas, com pequeno almoço servido, tudo pago, spa, não. Ele estava numa prisão romana e preso pessoalmente a um soldado romano que ia sendo revezado. Portanto, no capítulo 1, que nós já concluímos, nós vimos como Deus pode mudar e pode usar circunstâncias negativas para trazer resultados positivos. E Paulo diz isso mesmo no capítulo 1, versículos 12 a 14. Olha o que ele diz. Ele está preso numa prisão romana em Roma, à espera da decisão sobre a sua vida e, como sabemos, ele veio a morrer. E ele escreve lá: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, portanto, tudo aquilo que lhe aconteceu até àquela ocasião, creio que não deve ter havido nenhuma igreja que Paulo fundou que não tivesse sido debaixo de perseguição, de apedrejamento, tumulto, prisão. E ele diz: quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Portanto, ele diz: olhem, as minhas prisões resultaram em algo muito mais positivo do que negativo. Portanto, a lição que temos aqui é que Deus pode usar circunstâncias negativas na nossa vida, difíceis, e torná-las em
qualquer coisa de muito positivo. E nós podemos ver aqui a ambição de Paulo pelo Evangelho de Jesus. Ele termina este capítulo 1 fortalecendo a igreja em Filipos. Como sabem, é uma cidade no Império Romano. Não era fácil ser-se crente naquela ocasião. E ele terminou o capítulo 1 animando a igreja para que eles prossigam mesmo com as adversidades que tinham na altura. E nós podemos e devemos aplicar isto a nós mesmos hoje, sem dúvida. À medida que os anos passam, nós estamos a assistir como a igreja, mesmo em países europeus, onde não existia tanta dificuldade, cada vez mais a igreja sofre ataques de vária ordem. E por isso podemos olhar para isto que está aqui, nesta carta, e usar para nos animarmos também na nossa vida cristã. Agora chegamos ao capítulo 2, Paulo muda de assunto, e ele agora vai falar de estilo de vida cristã, da mentalidade que deve existir nos crentes, em nós. Qual é que deve ser o nosso estilo de vida na igreja, a nossa mentalidade como irmãos? Então, o apóstolo volta a sua atenção para a igreja e vai falar dela como uma família. A igreja, os crentes, são uma família de crentes. São irmãos que têm a mesma fé no mesmo Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar aqui na importância da harmonia na igreja, vai falar na importância da humildade, seguindo o exemplo de Jesus. E ele vai falar aqui, em suma, de Jesus como servo de Deus, e assim nós devemos ser também na igreja. Paulo quer que nós nos vejamos a nós mesmos, não como alguém que espera na igreja ser apenas servido, mas está disposto também a servir. Ou seja, noutras palavras, nós não existimos para nós mesmos, como crentes, existimos para o benefício dos outros também, nossos irmãos. E nós podemos estar a pensar, e o que é que isso tem a ver com a alegria? Tem tudo a ver com a alegria, que é o tema desta carta aos Filipenses. Porque ter uma mentalidade e uma prática de servir aos outros na vida cristã traz muita alegria. E o exemplo é o exemplo de Jesus, como iremos ver, que era Deus que se fez homem entre nós. E aqui recordo o que Jesus disse em Lucas 6,38. Ele diz, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão a vós. E em Atos 20:38, Paulo disse, e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então Paulo aqui quer salientar naquilo que nós vamos ler a seguir, fala da grande importância dos crentes não apenas receberem, estarem à espera de ir a uma igreja para receberem aquilo que a igreja pode dar, mas também darem de si mesmos na vida da igreja. E nisso há grande alegria. Então vamos para os versículos 1 até 4, que diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A importância da harmonia e da humildade na igreja.
Paulo vai escrever aqui coisas fantásticas e ele escreve isto para uma igreja verdadeira. Isto não é utopia. Ou seja, aquilo que ele escreve aqui é possível e é o que deve existir numa igreja. Versículo 1. Temos aqui o encorajamento que precisamos para a nossa vida cristã. Vejam as palavras tão importantes a que somos chamados a praticar uns para com os outros. Conforto, consolação de amor, comunhão, entranháveis afetos e compaixões. Portanto, a vida dos crentes na igreja não é de se picarem, de se perturbarem, mas é para existir este espírito, conforto, na igreja procurar conforto, consolação entre os irmãos, comunhão verdadeira, afetos profundos, entranháveis e também receber compaixão, compreensão da parte dos irmãos na igreja. Versículo 2, mais uma vez agora Paulo fala da alegria. Vejam, completai o meu gozo, completem a minha alegria. Ou seja, o apóstolo Paulo está preso e ele diz, olha, eu gostava de, quando eu souber notícias da igreja, que as notícias que eu ouvir e que me trouxerem, completem ainda mais a minha alegria, a alegria que eu tenho por vocês, porque ele fundou aquela igreja. Portanto, ele amava aqueles irmãos. Ao saber que há grande união entre vós, vejam o que é que ele chama ele chama aqueles irmãos no capítulo 4, versículo 1, ele diz, portanto, meus amados, olha o que ele dizia da igreja, eram para eles amados, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Portanto, este é o sentimento que nós devemos ter. Os nossos irmãos na igreja devem ser nossos queridos irmãos, amados, e Paulo dizia, vocês são minha alegria, minha coroa. Ele amava muito aqueles irmãos e, portanto, pede e ensina aqui, versículo 2, vocês procurem ter os mesmos objetivos espirituais, unidade nos vossos sentimentos uns para com os outros, harmonia geral em todas as coisas, concórdia em amor, unidos de alma, desprezem, ponham de lado qualquer divisão, que a base de todas as coisas na igreja seja o amor, a unidade, a compreensão entre todos vós. E depois, versículo 3, as palavras que temos aqui são muito parecidas àquilo que Paulo escreveu aos Romanos. Ele diz, nada façais por contenda, ou por vanglória, por vaidade, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Portanto, ele agora vai aqui mostrar, olha, aquilo que vai também contribuir muito para o crescimento da igreja é a humildade que têm que ter uns para com os outros. E ele aos Romanos, no capítulo 12, versículos 10 e 16, escreveu assim, amai-vos cordialmente uns aos outros. Ele podia dizer amai-vos uns aos outros. É amai-vos com cordialidade, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sede unânimes entre vós. Ou seja, tudo o que fizemos na igreja deve ser regido, deve ser dirigido por este sentimento muito valioso que é a humildade. Porque ele diz aqui, não façam nada na igreja por contenda, por vaidade, mas por humildade. Olhem para os outros e dizem, aquela pessoa é mais importante do que eu. E não, eu sou mais importante que ele. A carnalidade leva-nos a pensar, eu sou muito mais importante que aquele irmão. Sei mais, posso mais. Paulo diz, não, é o contrário. No trato uns com os outros, olhem para outra pessoa e dizem, ele é mais importante do que eu. Ele é superior a mim. E esta é a prática da verdadeira humildade.
que é dar às outras pessoas a dignidade e o respeito que gostamos que elas também nos deem a nós. Nada façamos num espírito de litígio ou de vaidade. Não nos achemos os melhores, mas sim os outros são melhores, são superiores a mim. Portanto, humildade. E versículo 4, ele continua a falar daquilo que deve reger a igreja para que ela se mantenha firme, unida e prosseguindo o seu ministério. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não olhemos só para os nossos interesses, mas na igreja para aquilo que é também o interesse dos outros. Ou seja, fixarmos os nossos olhos nos pontos positivos dos outros. Olharmos com atenção para as qualidades dos nossos irmãos na fé. E não sermos egoístas, egocêntricos, olhando só para nós, mas também para os outros. Era isto que Paulo estava a pedir para aquela igreja. Ou seja, ele terminou o capítulo 1 dizendo, exortando-os a ficarem firmes no meio de dificuldades e num mundo adverso, que era o que se vivia na altura, e disse, olhem, e vocês agora dentro da igreja vivam assim, para que se lá fora já é difícil, então dentro sejam fortalecidos e unidos. E depois, tendo isto por base, Paulo vai dizer, olha, agora vou dar-vos o exemplo de que isso é possível. Ele vai falar agora do grande exemplo de Jesus, como servo. Versículo 5. De sorte que haja em vós, ele diz, depois de falar de todas estas características, diz, olha, agora haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Portanto, ao pedir àqueles crentes aquela excelente prática de vida cristã, que acabamos de ver, Paulo vai dar 4 exemplos. 4 exemplos de que essa é a vida certa na igreja. E o primeiro, iremos ver os outros, o primeiro exemplo é o de Jesus, que é o exemplo maior, é o exemplo supremo. E há aqui logo, versículo 5, um apelo para nós adotarmos a atitude correta, olhando para o supremo exemplo que é o de Jesus. Ele está a dizer assim, Paulo, este é o sentimento que estava em Jesus. Seja também o vosso sentimento na vida da igreja. Versículo 6. O que é que houve em Jesus? Que é grande exemplo para nós. Olhem, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, agora vai aqui falar da pessoa de Jesus. Jesus era Deus. Fala da sua divindade. E os versículos 6, 7 e 8 mostram essa atitude única, que houve em Jesus. E este exemplo de Jesus é supremo por causa daquilo que ele era e daquilo que ele se tornou. Ou seja, se nós repararmos bem, Paulo vai falar agora aqui da encarnação, ou seja, da vinda ao mundo do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. E neste exemplo de Jesus nós temos teologia. Ou seja, há aqui um ensinamento sobre a pessoa de Jesus, sobre aquilo que ele é e aquilo que ele era e naquilo que ele se tornou. Mas o que é importante ele vai mostrar a prática da teologia. A teologia posta em prática na vida diária. Não se esqueçam que no dia de Pentecostes, quantas pessoas se converteram? Cerca de 3.000 foram batizadas. E o que é que diz lá que a seguir eles começaram a fazer? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem disser assim, a doutrina não interessa, erra. Porque os primeiros crentes, 3.000 em Jerusalém, que se converteram e foram batizados, diz, e eles logo perseveravam na doutrina. É necessário conhecermos as coisas de Deus. Mas essa doutrina também não é só conhecimento, é prática. É o que nós vamos ver aqui. A prática
da teologia que temos em Jesus. Primeiro, ele vai falar aqui que Jesus é Deus eterno. Ele foi sempre Deus. Diz, sendo em forma de Deus. Ele era divino. Mostra que ele era Deus, era igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. E Jesus, em vez de se agarrar e dizer, eu sou Deus, não tem nada que ir tratar dos problemas lá da terra. Eu sou Deus eterno, na glória celestial, no trono com o Pai. Não, diz que Jesus não se agarrou a isso, a essa posição excelsa de ser Deus, ser igual a Deus, mas por amor a nós, escolheu e aceitou cumprir o plano da salvação. E humilhou-se de tal forma que Deus fez-se homem, olhem, Deus fez-se homem, encarnou, viveu aqui e morreu da pior morte da altura, que era a morte dos criminosos, dos assassinos, morreu de cruz ao vir este mundo. Quer dizer que Jesus não pôs o seu eu, a sua pessoa no trono, dizendo, eu sou Deus. Não sou eu que tenho que fazer nada disso. Não. Ele condescendeu, que é o que nós vamos ver a seguir no versículo 7. Vemos a condescendência de Jesus. Versículo 6. Sendo em forma de Deus, não se agarrou o ser igual a Deus, fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, vejam, sendo Deus, ele achou-se como se não tivesse nenhuma reputação. A pessoa mais excelsa do universo, diz, achou ser a pessoa mais desprezível e humilde. Esvaziou-se, a palavra grega que lá está, e quer dizer, Jesus esvaziou-se de tudo, toda a sua glória. Este é o verbo central deste trecho, versículos 6 até 8, que mostra até que ponto foi a humildade de Jesus, o servo máximo. E é para este exemplo que Paulo quer que nós olhemos na prática da vida cristã. Diz, olhem, Jesus, sendo Deus, não se agarrou a isso, condescendeu, fez-se homem e tornou-se um servo. Na igreja tem que ser assim também. É por isso que ele está aqui a dizer, não atentes só para as tuas coisas, considera os outros superiores a ti mesmo. É difícil. Olha, e Jesus? Ele era Deus. Pôs isso tudo de lado, a glória, e achou-se não ter nenhuma reputação. Esvaziou-se de tudo e veio ao mundo. A pessoa mais excelsa do universo viveu aqui sem nenhuma reputação e era Deus. A condescendência de Jesus, a sua humanidade. Ou seja, ele condescendeu, Deus encarnou em Jesus, mas sem deixar de ser Deus, sem renunciar a nenhum dos seus atributos. Olhava-se para Jesus e ele disse, quem me vê a mim vê o Pai, disse ele, não é? Mostra-nos o Pai. Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Ele ocultou a sua glória, mas continuava a ser Deus. Mas como diz o profeta Isaías, olhando nós para ele não víamos nenhuma beleza, era a pessoa mais desprezível. É o grande e o máximo exemplo de humildade, que está no versículo 8. Achado na forma, ou seja, Deus fez-se homem, olhem, e quando se fez homem, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Então, a condescendência de Deus, o autoesvaziamento que ocorreu na encarnação, tudo isso prosseguiu para uma humildade sem igual. Jesus, em forma de Deus, fez-se homem e foi humilhado neste mundo até à forma de servo e atingiu o ponto culminante ao morrer na cruz. Mas depois, versículo 9 até 11, vemos a exaltação de Jesus. Por isso, ou seja, porque ele fez isso, por isso,
Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, temos agora o processo inverso. Jesus, Deus em forma de Deus, condescendeu, esvaziou-se, fez-se homem, servo, morreu de cruz. Mas porque cumpriu totalmente a missão da redenção, então foi ressuscitado, voltou novamente para a glória e está na posição mais elevada que existe. Como está aqui, está exaltado soberanamente. Portanto, regressou à glória celestial e este é o grande exemplo em toda a Bíblia. A Bíblia diz: quem se humilha é exaltado por Deus. E quem se orgulha e quem se exalta será diminuído por Deus. E quem faz isso é o próprio Deus. É Ele que exalta as pessoas e que as humilha também. Por isso temos aqui teologia em prática. Foi o que aconteceu com Jesus. Agora, o que é que nós não podemos esquecer? Paulo faz aqui um intervalo para falar da teologia prática que aconteceu com Jesus. Mas o que Paulo quer fazer, ele está a dizer à igreja, não é? No versículo 5, olha, haja em vocês o mesmo exemplo, o mesmo sentimento que houve em Jesus. Isto que aconteceu em Jesus é o que deve existir em cada um de nós, na prática da vida cristã. E o maior exemplo é o de Jesus. Façamos como Jesus fez. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Jesus teve de se humilhar para cumprir a sua missão. Teve que se humilhar. Ele humilhou-se e veja o que é que lhe aconteceu. Qual foi o resultado dessa humildade? Fez-se servo. Depois foi altamente exaltado. E nós achamos que vamos ser bons servos de Deus e servos uns dos outros na igreja se nos humilharmos. Não é possível. Se Jesus, para cumprir a sua missão, teve que se humilhar, nós também temos que, com humildade, temos que ter humildade na nossa vida cristã para cumprirmos bem o nosso papel enquanto crentes na igreja. Por isso diz o versículo 3, a parte final, cada um considera os outros superiores a si mesmo, e versículo 5, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Temos também de nos esvaziar da nossa suposta importância, temos também de nos achar sem valor, de nenhuma reputação, como diz aí o versículo 7, que Jesus fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, para nós sermos como Jesus foi na nossa vida cristã. E Paulo está aqui a dizer que aquela igreja em Filipos, qualquer igreja em qualquer era, hoje mesmo, para ser uma igreja como Deus quer, para ser uma igreja que se mantém firme, precisa de pôr em prática estes princípios bíblicos do grande exemplo de Jesus. E agora vamos ver um exemplo que foi o oposto. E esse exemplo está em Marcos, capítulo 10, versículo 37. É o oposto disto. Temos aqui dois apóstolos que eram irmãos. Como é que eles se chamavam? Tiago e João. Eram irmãos. Eles foram ter com Jesus e fizeram-lhe um pedido. Senhor, queremos pedir-te uma coisa. Quando chegarmos à glória, olha, deixa-me eu sentar-me à tua direita e o meu irmão à tua esquerda e o resto do universo todo a olhar para nós. Não é? É possível, Senhor Jesus, queríamos te pedir isto. O que a gente tem aprendido contigo este tempo todo é, olha, permite-nos, e até depois a mãe foi pedir, eu sentar-me à direita e o meu irmão à tua esquerda, lá no céu. E Jesus, os outros ouviram isso, não é? Os outros 10 colegas, indignaram-se muito com eles,
por eles quererem aquele destaque, aquela vaidade, e enquanto as igrejas, membros querem ter assim também tanto destaque, estar acima dos outros. É exatamente o contrário que Paulo está aqui a dizer à igreja de Filipos. Como é que Jesus lidou com aquele pedido? Como é que Jesus lidou com aquilo? Eu e o meu irmão sentados na glória, um de cada lado de Jesus. Jesus diz, versículos Marcos 10, 43 e 44, diz assim, olhem, entre vós não será assim. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. Vejam o exemplo de Jesus, fez-se servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E no versículo 45, Jesus refere, diz, olha, o seu próprio exemplo. Sendo Deus, encarnou, fez-se homem para servir. Ele diz, porque o Filho do Homem, que é Ele mesmo, também não veio para ser servido, mas para servir. Aí está o caráter da vida cristã na igreja. Servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Jesus depois, quase no final mesmo, na noite em que ele foi preso, ele deu o exemplo de humildade. Em João 13, lá naquele grande cenáculo mobilado, o que é que Jesus fez? Pensemos nesta cena. Deus, que era Jesus, Deus, ajoelhou-se em frente de cada um dos apóstolos para lavar os pés, teve que se pôr de joelhos. Não, senão podia estar de outra forma, mas teve que se curvar ao menos. Lavou-lhes os pés um a um enxugou-lhes os pés. Nós lemos lá. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, ou seja, Jesus despiu-se, ficou apenas com roupa interior, despiu-se, mostrando a sua grande humildade. Tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. É uma cena que não tem palavras. Que nós lemos Jesus sendo em forma de Deus, condescendendo, encarnou, fez-se homem, fez-se servo, para dar a sua vida para a nossa salvação, e ali, quase nu, de joelhos a lavar os pés aos apóstolos e enxugar-lhes. Isso é ser humilde e ser servo. E assim nos versículos 14 a 17, Jesus diz, no 12 ele pergunta, entendeis o que vos tenho feito? E o 14, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Portanto, Jesus reforçou o valor que tem para Deus a humildade, uma atitude humilde de servo uns para com os outros. Em conclusão, voltando à carta aos Filipenses, sejamos nós também assim, amados irmãos, na nossa vida cristã, na nossa vida como irmãos na igreja. Amor entre nós, união, unidade, afetos, alegria, humildade, considerar os outros à nossa volta, dispostos a servir e tendo como exemplo máximo, o de Jesus. Não há maior exemplo que o de Jesus. Era Deus e foi o servo mais humilde que viveu entre nós. Amém, irmãos.